Irmãos queridos, quero saudá-los com a maravilhosa graça e a doce paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme Mateus. Mateus capítulo 5. Dando sequência à nossa série sobre o Sermão do Monte, estamos expondo o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, pregado pelo nosso Senhor Jesus numa das montanhas, num dos montes da região ali da Galiléia, Cafarnaum. Uma mensagem tão oportuna, tão atual, tão relevante, tão necessária para nós hoje. Mateus capítulo 5, e hoje nós vamos lidar com os versos 43 a 48, o final do capítulo 5. Um texto conhecido, porém pouco aplicado. Um texto citado, porém pouco vivido. Um texto cuja lição não é difícil de entender, mas muito difícil de praticar. Acompanhe com fé, com atenção a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como nosso irmão acabou de orar, que o Senhor fale ao nosso coração, para a glória dEle, para o nosso bem. Amém. Queridos, esta semana que passou não foi tão falado, mas eu me lembro que até a semana passada, retrasada, muito foi noticiado sobre o conflito entre Israel e palestinos. O Hamas, que na verdade é um grupo terrorista palestino que controla ali Gaza, a faixa de Gaza, disparou inúmeros foguetes contra Israel, em direção a Israel. Israel que usou o seu sistema de defesa para se proteger dos ataques do Hamas e também que contra-atacou. E o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, classificou os ataques nos últimos dias como ataques anárquicos, pelo menos os primeiros conflitos antes até do lançamento dos mísseis. E ele disse o seguinte num dos vídeos, o primeiro-ministro israelense: nada pode justificar um grupo árabe agredindo judeus, e nada pode justificar um grupo judeu agredindo árabes. É verdade, nada pode justificar isso, mas tem gente que acha que é justificável. Há pessoas que de fato acham que é justificável atacar um outro país. Há pessoas que abrigam tanto ódio em seu coração contra determinada etnia, determinado povo, determinada nação ou determinadas pessoas, que entendem que é possivelmente, se os irmãos puderem desligar aqui, por favor, obrigado. Que entendem que é possivelmente atacar outras pessoas por causa do ódio que nutrem em seus corações. E é interessante que nessas reportagens sobre esse conflito entre Israel e os palestinos, muitas coisas foram faladas e divulgadas e alguns vídeos, e eu me lembro de assistir um, por exemplo, que mostrava, entrevistando os palestinos, o ódio que eles têm do povo judeu, dos israelenses, mostrando crianças já pegando em armas e falando sobre o ódio que elas têm de Israel e o quanto elas querem que Israel seja exterminado do mapa. Crianças que aprendem desde a tenra infância que é preciso odiar o seu inimigo. E aí, queridos, nós assistimos esse tipo de coisa e ficamos chocados e pensamos: como pode alguém nutrir tamanho ódio por outra pessoa ou por nação? E aí nós olhamos tudo isso e estamos tão distantes da faixa de Gaza. Estamos tão distantes daquele conflito, estamos tão distantes daquela guerra, estamos tão distantes, parece, do ódio que existe nos corações. E olhamos tudo distante e dizemos: não temos nada com isso, graças a Deus eu sou muito diferente dessa gente.
Graças a Deus, eu não odeio ninguém, eu não quero a morte de ninguém. Mas sabe, nós não estamos tão distantes assim. Porque, segundo o Evangelho, que não está dentro do ordinário, mas do extraordinário, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, não basta apenas não nutrirmos ódio por outra pessoa. É preciso ir além, é preciso amar outras pessoas. Não basta deixarmos de nutrir, lutarmos contra o ódio, contra pessoas que são difíceis, pessoas que são más, pessoas que nos atacam, pessoas que nos fazem o mal. É preciso ir além. No reino de Deus, na ética do reino de Deus, na vida daqueles que já pertencem ao Senhor, são filhos do Pai Celeste, é preciso também amar aqueles que não são fáceis. E existem de fato pessoas que não são fáceis, não é verdade? Sabe aquele tipo de pessoa que é uma pessoa desagradável? Talvez você conviva com alguém assim no seu trabalho, talvez seja alguém da sua família assim, ou quem sabe da igreja. Aquele tipo de pessoa que é difícil, ela está sempre irritada, ela está sempre a um ponto de explodir e você não quer estar perto dela. E você, quem sabe, a evita. Sabe aquele tipo de pessoa carente que você pergunta como vai e ela começa a contar a vida dela? E você não tem tempo para isso, mas agora você vai ter que ouvi-la por muitos minutos. E ela é difícil porque ela só quer falar dela, dos problemas dela. É uma pessoa difícil de ser amada, não é verdade? Sabe aquele tipo de pessoa tão negativa? Aqueles da minha idade ou mais velhos lembram do desenho Lip Hard, o leão e a hiena que estava sempre reclamando, ó dias, ó céus, ó azar. E tudo era ruim, tudo era negativo, tudo ela reclamava. Tem pessoas assim. E você não quer ficar próximo delas, você até diz, eu não a odeio, mas longe de mim. Pessoas difíceis de amar. Queridos, no Evangelho, na ética do reino de Deus, não basta apenas não nutrirmos ódio por outros, é preciso amar pessoas difíceis como nós. Hoje, em resumo, nós aprenderemos com Jesus que devemos amar a todos de forma indistinta, indistintamente e extraordinariamente. Nós devemos amar a todos indistintamente e extraordinariamente, como o Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do Pai Celestial, e é isso que Ele requer de nós. Essa é a mensagem desta noite, em resumo, eu e vocês. Nós devemos amar a todos de forma indistinta e extraordinária, porque assim Deus ama, e nós somos filhos de Deus, e Ele requer isso de nós. E nós aprenderemos isso em 3 partes. A primeira delas, devemos ter um amor prático para com todos, indistintamente, até para com pessoas difíceis. Olhe comigo os versos 43 e 44. Peço aos irmãos que aqui estão, que têm a sua versão revista e atualizada, vamos ler juntos? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos queridos, vejam que nosso Senhor Jesus está pregando aquele que ficou conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E nós temos visto já alguns domingos, já há algum tempo, sobre este sermão, e Jesus está ensinando sobre como é a ética, o modo de viver na vida daqueles que fazem parte do reino dos céus. São pessoas que já pertencem a Deus, fazem parte do reino de Deus, mas ainda estão neste mundo. Como eles vivem, o que é que Deus já fez na vida deles, e nós já vimos nas bem-aventuranças. São pessoas que já foram tocadas por Deus a ponto de se arrependerem dos seus pecados, reconhecerem a sua miséria. São os humildes de espírito, aqueles que confessaram seus pecados. E nós vimos nas bem-aventuranças tudo o que Deus fez no coração daqueles que já pertencem ao reino dos céus. E então estes, agora diferentes do mundo, eles são sal da terra e luz do mundo, e a justiça deles deve exceder a dos fariseus. A justiça daqueles que pertencem a Cristo deve exceder em muito, porque a semelhança de Cristo, que é extraordinário, a nossa vida no reino de Deus, como cidadãos do reino, deve ser uma vida com atitudes também extraordinárias.
E nós temos visto Jesus nos ensinando, dando vários exemplos. E ele fala a respeito, por exemplo, de interpretações que nós precisamos aprender. Ele diz, vocês ouviram que foi ensinado, não matarás, mas vocês precisam ir além. Não basta simplesmente deixar de tirar a vida de alguém. É preciso não odiar, não matar no coração. Nós temos visto Jesus ensinando desde o verso de número 21, falando sobre isso, e ele disse no verso 27, não basta simplesmente você não se deitar com alguém que não seja o seu cônjuge, você precisa ter pureza de mente e não desejar aquilo que é errado, ter uma mente santa, agradável ao Senhor. Não basta você simplesmente não falar coisas desagradáveis, você precisa ser verdadeiro no seu falar. Nós vimos isso desde o verso de número 33. É preciso ter uma santidade no falar e cumprir com aquilo que nós prometemos. E nós vimos desde o verso de número 38, que na semana passada, que nós não podemos viver uma vida de vingança, mas precisamos perdoar e ser generosos para com o nosso próximo. E hoje, queridos, continuando, Jesus continua mostrando como é a vida na ética do reino de Deus, como vivem, como reagem, como agem aqueles que fazem parte do reino de Deus e que vivem conforme o Evangelho no extraordinário. E Jesus, nós lemos Jesus dizendo no verso 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Irmãos, lembrem-se, Jesus não está contrariando a lei, nem mesmo Jesus está acrescentando algo à lei, pelo contrário. Jesus está trazendo, e desde o verso 21 nós temos visto isso, Jesus está corrigindo a interpretação que os mestres da lei, os fariseus, escribas, os intérpretes da lei tinham. Pessoas que davam um jeitinho, aliás é falado sobre o jeitinho brasileiro, esse jeitinho é bem antigo. Já existia nos dias de Jesus, desde a queda existe esse jeitinho. É o jeitinho humano de querer burlar, de dizer assim, olha, estou cumprindo, quando na verdade não está cumprindo a lei de Deus, coisa nenhuma. É o jeitinho pecador, não é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho pecador. Os fariseus, escribas, mestres da lei, davam sempre o jeitinho para poderem viver de qualquer jeito. E ainda assim dizer, olha, estamos cumprindo a lei. E agora Jesus está corrigindo uma outra interpretação, quando ele diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está dizendo, vocês ouviram isso, mas isso está errado. Amarás o teu próximo, é verdade. Jesus está citando aqui, meus irmãos, Levítico 19, 18. Lá em Levítico 19, 18, nós lemos o texto dizendo exatamente isso. Nós não devemos nos vingar, nós devemos amar ao nosso próximo. Ok, eles haviam ouvido isso e eles entenderam isso, mas eles entenderam de forma errada. Nos dias de Jesus, aquelas pessoas, dando o jeitinho malandro e pecador deles, eles colocaram em prática esse mandamento dizendo, bom, eu devo amar o meu próximo, então quem é o meu próximo? E essa é uma pergunta interessante, quem é o meu próximo? E eles começaram então a interpretar essa lei dizendo, o meu próximo é aquela pessoa só que está bem próxima a mim. É meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os amigos mais chegados, ok? Estes são os meus próximos. E mais do que isso, eles acrescentaram algo que você pode procurar na Bíblia e você não vai encontrar. Odiarás o teu inimigo. Da onde eles tiraram isso? Do coração pecaminoso deles. Então eles disseram, eles interpretaram, é preciso amar ao próximo. Bom, se eu preciso amar o meu próximo, e o meu próximo é a pessoa do meu lado, é a pessoa da minha etnia, é a pessoa do meu povo, é a pessoa da minha família, logo eu tenho que odiar aquele que não é o meu próximo. Eu tenho que odiar aquele que não pertence à minha família. Eu tenho que odiar aquele que me faz mal. E então eles começaram a praticar esse tipo de coisa. Por isso não era algo estranho nos dias de Jesus, alguns orarem da seguinte forma, alguns judeus orarem da seguinte forma: graças te dou, ó Deus, porque não me fizeste um cão, não me fizeste um samaritano. Graças te dou, ó Deus, porque não me fizeste igual esta pessoa imunda. Não era difícil de ouvir algumas orações pedindo a morte para determinadas pessoas porque não faziam parte do povo de Deus ou porque haviam se misturado com outros povos. Amarás o teu próximo
e odiarás ao teu inimigo. Jesus, queridos, está corrigindo isto, e para que possamos ser corrigidos é preciso entender o que Jesus está dizendo. Porque no verso de número 44 ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A primeira coisa, então, que precisamos entender é quem é o nosso próximo. Aliás, antes disso, é preciso entender o que é amar. Talvez você diga: isso é fácil, eu sei o que é amar. O que é o amor? Bem, muitos têm falado sobre o amor, muitas músicas são escritas sobre o amor. Os Beatles já haviam cantado no final da década de 60, que tudo que nós precisamos é o amor. All we need is love. Tudo que nós precisamos é o amor. Muitos poetas têm escrito sobre o amor. Muitos casais apaixonados, antigamente era carta, hoje e-mail, declarações de amor. Mas sabe o que o mundo entende por amor? Não é nada mais do que paixão, atração física, conveniência, coisas do tipo. O amor bíblico é diferente. O amor que Jesus fala aqui, e no texto original do grego a palavra vem do verbo agapau, é o amor ágape. Não é um sentimento, aliás, é algo muito mais do que isso. Um comentarista bíblico disse: trata-se de uma volição benevolente, que resulta em uma ação prática. Volição benevolente é algo que tem a ver com a nossa decisão, a nossa vontade, por fazer o bem. E vai além da vontade, não é somente assim: olha, eu sei que essa pessoa está precisando, eu preciso fazer o bem para ela, mas que pena, não vai dar, hoje não. É uma volição benevolente que me leva à prática. Logo, o amor bíblico pode ser sincero e benevolente, sem necessariamente ser emocionalmente romântico. As coisas emocionalmente românticas tendem a passar, paixões tendem a acabar. E não é incomum, por exemplo, eu ouvir de casais o seguinte: pastor, olha, não dá mais, não amo mais, o amor acabou. E a primeira coisa que eu pergunto é: o que é o amor? Defina amor, em geral. Pessoas que dizem que o amor acabou definem amor como paixão, como atração, como conveniência. E então a pessoa não é mais conveniente, acabou. Mas, queridos, de acordo com as Escrituras, o amor de Deus, o amor bíblico, o amor que Jesus está dizendo que devemos amar, é muito mais do que isso. É um amor que resulta em benefícios práticos. Já há alguns anos eu tenho citado aqui uma definição que eu aprendi lá no manual de autoconfrontação, no aconselhamento bíblico. Eu tenho ensinado que o amor bíblico é um compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor do outro. Guarde isso se você puder. O amor bíblico é um compromisso sólido, real, concreto, de agir sacrificialmente. Sim, vai nos custar alguma coisa, em geral custa. De agir sacrificialmente, não em nosso favor, porque às vezes temos até disposição de realizar algum sacrifício em nosso favor. Eu vou fazer aquele sacrifício para que eu possa receber algo em troca. Mas não, o amor bíblico, o amor com que Deus nos amou, é um compromisso real de agir sacrificialmente em favor do outro, e não por mim mesmo. Queridos, então esta é a definição de amor. E a pergunta depois é: quem é o nosso próximo? Bom, para os mestres da lei dos dias de Jesus, e quem sabe para muitos de nós, o nosso próximo é aquele que nós temos um melhor relacionamento. Sabe aquelas pessoas mais agradáveis, nossos amigos? Esses são os nosso próximo. Nossos familiares, gente que nós temos afinidade. Bem, pessoas que são tão convenientes para nós. Primeiro que vai além. Mas mesmo assim, por vezes nós achamos que amamos essas pessoas, quando na verdade o que nós temos por elas é o que um determinado rabino chamou de amor de peixe. Lembra, Miller? Miller assistiu esse vídeo e outros casais assistiram no curso pré-nupcial. Eu falei sobre esse amor de peixe. Eu passei um vídeo de um rabino contando que certo jovem estava lá comendo com bastante gosto um peixe. E então um rabino passou por ele e disse: filho, o que você está fazendo?
Estou comendo peixe. E o rabino perguntou, e por que você está fazendo isso? Qual foi a resposta do jovem? Ah, porque eu amo peixe. E então aquele ancião olhou para ele e disse, bom, então significa que você pescou o peixe, você com um anzol pescou o peixe, matou o peixe, você cozinhou esse peixe porque você ama esse peixe? Não, você não ama o peixe. Sabe quem você ama? Você ama a si mesmo. Por isso que você pescou esse peixe, você matou esse peixe, você cozinhou esse peixe, porque você ama a si mesmo. Queridos, quanto do nosso amor é esse tipo de amor? É um amor simplesmente de conveniência. Não é porque amamos aquela pessoa, é porque aquela pessoa de alguma forma nos é conveniente. É uma pessoa agradável, é uma pessoa que nos oferece alguma coisa, é uma pessoa que nos agrada pela a sua fisionomia. E quantos casais e quantos jovens acabam por procurar alguém para se casar apenas na base da conveniência? É a moça que acha que é conveniente namorar e se casar com alguém de posses, alguém que possa oferecer algo para ela. É o rapaz que acha que deve se casar com uma moça que tenha os atrativos físicos que o agrade. E sabe qual é o problema? Que se isso passar, se isso acabar ou mudar, acabou o amor. Se for apenas amor de peixe. Me é conveniente, porque eu me amo tanto, eu digo que eu amo. Já viu aquela pessoa que alguém pergunta, fulano, por que que você matou? Ah, porque eu a amava muito. E se ela não podia ser minha, não seria de mais ninguém. Eu matei por amor. Crime passional. Matou por amor? Sim, matou por amor a si mesmo. De tão egoísta que chegou a tirar a vida do outro. Queridos, quanto do nosso chamado amor, nos nossos relacionamentos interpessoais, até mesmo por aqueles que nós dizemos que são os mais próximos, não passa de amor de peixe, de conveniência, porque nos amamos muito. Agora, é preciso ver que Jesus está indo além. Um comentarista bíblico disse que especificamente Jesus está aludindo à interpretação e aplicação judaica de Levítico 19:18. Sabe o que está escrito em Levítico 19:18? Se você quiser abrir aí na sua Bíblia. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Vejam, Jesus não está inventando nada e nem acrescentando nada. Jesus está simplesmente citando as Escrituras, que aqueles mestres da lei conheciam, sem dúvida alguma, eles conheciam de cor Levíticos 19:18. Agora, o versículo realmente se refere a alguém do seu povo. Porém, meus irmãos, em nenhum lugar no versículo está escrito, e odeie seu inimigo. Isso pode ter sido, isso foi inferido, isso foi acrescentado. Odeie o seu inimigo. Numa certa ocasião, e aí continua a pergunta, quem é o meu próximo? Numa certa ocasião, um perito da lei, ele chegou para Jesus, e ele que estava preocupado em se justificar, está lá em Lucas 10, o perito da lei aparece no verso 27, no verso 29 diz que ele estava apenas querendo se justificar. Ele testa Jesus com esta pergunta. Ele pergunta assim, quem é o meu próximo? Lembram-se? Foi essa pergunta que ele fez. Vocês se lembram qual foi a resposta de Jesus? Jesus responde àquele homem contando uma parábola. Aquela que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Jesus conta que havia um homem que fora assaltado, estava caído no caminho, ferido, desfalecido, precisando de socorro. E aí vem o sacerdote. O sacerdote era uma figura muito importante na religião judaica. O sacerdote está passando, vê aquele homem caído, diz Jesus que ele atravessa. Quando Jesus diz passa ao largo, significa atravessou para o outro lado da calçada, foi embora. Aí Jesus diz, aquele homem continua caído, aí passa o levita, que era uma outra figura importante, um outro ofício bastante importante na religião judaica. E o levita passa, quem sabe pensou assim, bom, o sacerdote não parou, por que é que eu devo parar, né? E diz Jesus que aquele homem então, da mesma feita, atravessa para o outro lado e vai embora. Aí Jesus conta que passa um samaritano. Se você não tem ideia do que Jesus está falando, samaritano era um tipo de judeu misturado, um judeu que não permaneceu fiel, seguindo a lei do Senhor,
e se casou com pessoas de fora da religião judaica e se misturou e se contaminou, digamos assim. E era tido pelos judeus puristas como alguém que agora não fazia parte mais do povo da aliança, era alguém que não merecia as bênçãos de Deus, era alguém que passa a ser odiado pelos judeus. Tanto é que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana no poço, lembra-se, a mulher acha estranho. Jesus, sendo homem, sendo judeu, conversando com ela, era gente que os judeus odiavam. E Jesus então conta na parábola que justamente o samaritano, é ele quem para, é ele quem dá os primeiros socorros daquele homem, usa os olhos que ele tem ali para curar as feridas, para dar um alívio, coloca sobre o seu próprio animal e leva até um local para que aquele homem fosse melhor cuidado. E ainda diz assim, o dinheiro está aqui, se precisar de mais alguma coisa eu pago. E aí Jesus conclui perguntando para aquele escriba, para aquele conhecedor da lei, intérprete da lei, Jesus pergunta, quem foi o próximo dele? E a resposta foi qual? Foi aquele que usou de misericórdia. É curioso, queridos irmãos, que Jesus então parece que Jesus reverte a pergunta dizendo, ao invés de focar tanta atenção sobre a definição de quem é o seu próximo, quem é o nosso próximo, Jesus está dizendo com a intenção perversa de limitar o escopo do seu amor, por que você não é um próximo para alguém que está em necessidade? Por que ao invés de ficar pensando quem é o meu próximo, você não pensa que você é o próximo daquele que está precisando? E não importa quem esteja precisando. Mas aquele não é um presbiteriano. Aquele, quem sabe, não é nem mesmo um cristão. Ele está precisando? Não vou ajudar não. Aquele não é um jundiaiense. Ou aquele não faz parte do estado onde eu moro, ou do meu país. Aquele segue uma religião um tanto quanto condenável. Não vou ajudar não. Jesus ensina, queridos, uma lição extraordinária na vida do Evangelho, que de fato é extraordinário. Queridos irmãos, nós aprendemos que precisamos amar de forma indistinta, ou seja, não fazer categorias, e os judeus faziam. Eu devo amar o meu próximo, bom, mas se é samaritano, não. Se é gentil, não. Se é um publicano, um cobrador de impostos, mesmo que ele seja judeu, não. Odiar samaritano, odiar cobradores de impostos, odiar quem não é judeu. E assim foram colocando uma série de categorias de ódio. Que coisa terrível. Jesus chega aqui, e eu fico pensando, meus irmãos, Jesus, desde o início, começa a chocar certamente os seus discípulos. Porque Jesus começa dizendo no verso 3, bem-aventurado os humildes de espírito. Isso já deve ter deixado eles, que coisa estranha, humildes de espírito são bem-aventurados. E Jesus vai falando, mas eu penso que quando chegou nesse ponto, e Jesus falou assim, olha, vocês ouviram que devem amar ao próximo e odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os inimigos e orem pelos que vos perseguem. Eu fico imaginando, meus irmãos, quando estiver na glória, eu acho que eu vou pedir para assistir o DVD dessa cena, né? Mas eu acho que eles devem, e a a abertura do Mar Vermelho, eles devem ter olhado assim, um deve ter olhado para o outro, eu não sei, mas eles devem ter ficado bem chocados. Amar o inimigo? Que coisa é essa? Orar por quem me persegue, só se for para orar pedindo para Deus pesar a mão, tudo bem, não é isso que Jesus está dizendo. Ame o inimigo, ore buscando as bênçãos de Deus por aqueles que perseguem, por aqueles que fazem mal a você, por aqueles que não te fazem o bem. E então, meus irmãos, nós vamos aprendendo aqui que o nosso amor tem que ser um amor por todos aqueles que Deus coloca na nossa vida. Sejam pessoas fáceis, agradáveis, difíceis. Ame. E amor, como eu disse, não é você sentir algo. Não, talvez você não sinta nada de bom por aquela pessoa. Mas é você fazer, é você agir, é você abençoar, independente de você não sentir isso. Daí, mais uma vez, o amor é um compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor do outro. Irmãos queridos, Jesus ensina aqui, o que Jesus ensina aqui, como eu disse, não é inteiramente novo. Jesus está citando Levíticos 19, 18, como eu já disse. E a palavra de Deus, além de não ensinar que se deve odiar o inimigo,
ela ensina coisas contrárias. Ela ensina que nós devemos cuidar. Por exemplo, no mesmo Levítico 19, lá nos versos 33 e 34, ele diz assim: quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Será que aquela gente não conhecia essa parte? Conhecia, mas não era conveniente. Era mais fácil dizer: vamos amar os nossos inimigos. Queridos, o Antigo Testamento explicitamente ordena o amor, ou a benevolência prática, até mesmo para com o nosso inimigo. Lá em Êxodo 23, diz o seguinte, versos 4 e 5. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que odeia caído sob o peso de uma carga, não abandone, procure ajudá-lo. Já imaginou? Você encontra um animal perdido de alguém que você odeia. Você vai fazer o quê? Já ouviram aquela frase? Achado não é roubado. Ainda mais se você sabe que é de alguém que você odeia. Demorou, é meu. Não. A Bíblia dizia: vai lá e devolve. Encontrou um animal caído por causa do peso, é do seu inimigo, vai socorrer. Ou seja, a Bíblia já ensinava que é preciso cuidar do inimigo, é preciso agir de forma abençoadora. O que significa isso, senão amar? Mais uma vez, não é sentimento, é prática. Lá em Provérbios 25, 21, diz: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O que é isso, senão um amor na prática? É um inimigo. Ele está precisando, ele está com fome, está com sede. Aí você diz: é meu inimigo mesmo? Vou agir com indiferença. Indiferença é falta de amor. Mais uma vez, não basta você dizer: eu não odeio. Se você não ama, você está pecando. Se você não ama, você não está cumprindo a lei do Senhor, que nos manda ir além. Dá de comer, dá de beber. O apóstolo Paulo repete essas palavras lá em Romanos 12, 20, dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Irmãos queridos, aprendemos em primeiro lugar que precisamos amar indistintamente, precisamos ir além, precisamos amar na prática, precisamos amar de fato e de verdade aqueles que Deus colocar na nossa vida, mesmo que sejam pessoas difíceis de amar. Em segundo lugar, irmãos queridos, aprendemos aqui também que além de termos um espírito voluntário, de ajudar ao outro, nós também precisamos amar de forma extraordinária, como filhos de Deus. Eu vou repetir: nós precisamos amar de forma extraordinária, não da forma ordinária, como filhos de Deus. Olhe comigo os versos 45 a 47. Diz-nos assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Percebam, queridos irmãos, que se somos filhos de Deus, devemos demonstrar o caráter do nosso Pai. Muitos interpretam de forma equivocada o verso de número 45. Porque Jesus diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Diz assim: bom, então, eu preciso, para que eu me torne filho de Deus, eu preciso então amar o meu inimigo e orar por aqueles que me perseguem. Não, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo, queridos, é que como nós já somos filhos de Deus, tanto é que no final ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus já conclui que aqueles seus discípulos eram filhos. Tanto é que na oração dominical, se você olhar no capítulo seguinte, ele vai dizer no verso 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus, queridos, não está dizendo se esforcem para que vocês se tornem filhos de Deus, não. Justamente porque vocês são filhos de Deus, vocês precisam demonstrar o caráter do Pai. O que Jesus ensina aqui, meus irmãos, é exatamente isso. Precisamos, queridos, demonstrar o caráter de Deus. Podemos verdadeiramente amar aqueles que têm sido hostis conosco? É possível. Pense comigo. É possível você amar alguém que te faz o mal, que é hostil com você?
A resposta é não, enquanto vivermos pelos princípios do reino deste mundo. Que, no melhor das hipóteses, vai ensinar assim: ignore os seus inimigos. Eu tenho lido mensagens desse tipo nas redes sociais. Pare de perder tempo com gente que não te faz o bem. Pare de perder tempo, ignore. Pessoas tóxicas, aliás, isso virou uma frase, gente tóxica, essa expressão. Não se aproxime de gente tóxica. Não perca tempo com aqueles que não te fazem o bem, com aqueles que te fazem o mal. Bom, irmãos, aqui a questão é dizer assim: ignore. E na pior das hipóteses, sabe o que o mundo ensina? Se vingue. Retalie aqueles, haja com retaliação. E nós já aprendemos no domingo passado que não devemos fazer isso. Então, queridos, esta é a ética do mundo. Este é o viver ordinário. Se afaste de quem não é agradável. Se afaste de gente que não contribui. Se afaste de gente que pode ser um peso para a sua vida. Se afaste de gente tóxica. Ou então, pague o mal com o mal. Agora, Jesus nos ensina algo extraordinário. Vai além do ordinário do mundo. Olha o que ele diz no verso seguinte, verso de número 46. Aliás, no verso de número 45, ainda, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Ou seja, o que é o ordinário? Você amar quem te ama. E Jesus vai dar alguns exemplos. Ele diz assim: não fazem os publicanos também o mesmo? Publicanos eram cobradores de impostos, e eram odiados pelos judeus porque era gente do próprio povo de Deus, que servia a Roma, cobrando impostos do seu próprio povo para dar a Roma, e pegavam dinheiro para eles também, havia extorsão. Gente que era odiada, e que eles deveriam amar. E Jesus está dizendo: olha, essa gente que vocês odeiam, eles agem assim. Essa gente que vocês dizem que não presta, que não tem valor, eles conseguem fazer isso. Eles amam quem os ama. Os publicanos certamente saudavam quem também era publicano. E Jesus diz, queridos, no verso 46, porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? E no verso 47 ele diz: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ou seja, este é o ordinário do mundo. Os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles de outros povos, eles cuidavam do seu próprio povo. E o que Jesus está dizendo: olha, vocês agirem assim, vocês estão sendo exatamente iguais àqueles que vocês consideram que estão abaixo. Percebam, queridos, mais uma vez, o nosso amor deve ser no nível do extraordinário. Você simplesmente fazer o bem para quem te faz o bem, está no nível do ordinário. Você ser grato para aqueles que te fazem o bem, está no nível do ordinário. Você retribuir uma boa ação que fazem a você, está no nível do ordinário. Isso nem isso alguns fazem. Mas quando Jesus diz que nós precisamos ir além, Jesus está mostrando que o nosso amor está no nível do extraordinário. Queridos, podemos dizer aqui de modo especial, juntando o 45 até o 47, Jesus está dizendo aqui: haja como filho de Deus, demonstre como é ser filho de Deus. Já ouviu aquela frase, tal pai, tal filho? Podemos dizer de modo especial, tal pai, tal filho, porque ele não nos é um pensamento ilusório e vazio, pois o estilo de vida que Jesus encoraja aqui é o mesmo que ele viveu. Lembra quando os inimigos de Jesus cuspiram nele? Quando os inimigos de Jesus escarneceram, humilharam? Quando os seus inimigos procuraram triunfar sobre ele? Qual foi a reação de Jesus? Ele os amou e orou por eles a fim de que fossem perdoados. Seu poder em capacitar seu povo a fazer o mesmo é ilustrado na vida e morte de Estevão. Não sei se você já leu. Queridos, nós podemos sim. Jesus enfatiza este ponto de forma incomum. Se nós amarmos somente aqueles que nos amam, o que há de especial em nós? Como eu disse, isso é viver no ordinário. O que mostra que somos diferentes? Lembra-se, Jesus disse um pouco antes: vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês fazem diferença porque vocês são diferentes.
O que mostra que somos diferentes, os publicanos, os coletores de impostos, segmento odiado pela sociedade judaica, eles faziam isso. Os pagãos também seguem esse princípio. Agora, ouça o que eu vou dizer, o povo de Deus deveria ser diferente. Isso deveria ser óbvio que somos extraordinários. Sabe por quê? Porque o nosso Pai Celeste é extraordinário. E a pergunta que eu faço para você é assim que você tem amado? De forma extraordinária? Ou como as outras pessoas amam? Como aqueles que não seguem a Deus, que não têm o amor de Deus amam? É assim, de forma ordinária, que você ama? Ou é de forma extraordinária? Queridos, a marca da perfeição do cristão é unicamente esta: seu amor é determinado pela beleza e atratividade encontrada no objeto amado. Seu amor é como o amor de Deus. Não é um amor que viu algo de bom em nós para nos amar, mas que nos amou apesar de nós. Daí nós chegamos ao terceiro ponto e último. É possível sim amarmos dessa forma extraordinária. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E porque é isso que Ele requer de nós. Olhe comigo o verso 48. Vamos ler juntos? Leiamos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Este é um outro versículo que é por vezes mal interpretado. Algumas pessoas, por exemplo, acham que Jesus está dizendo assim: olha, é preciso então alcançar a perfeição. É preciso então chegar a um nível de não pecar mais. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, alguns comentaristas bíblicos dizem que o verso 48 é um sumário do que Jesus, é um resumo do que Jesus vem dizendo desde o versículo de número 20, quando ele diz que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. O que Jesus está nos ensinando aqui, queridos, é que é possível sim agirmos, amarmos dessa forma extraordinária. Quando ele diz, porque perfeito é o vosso Pai Celeste, ele está dizendo, vocês podem e devem imitar a Deus. E com isso imitar ao próprio Cristo. Porque vocês já são filhos. Porque vocês já têm o Espírito Santo. Porque vocês já receberam da minha justiça. Por isso vocês podem e devem buscar a santidade. Podem e devem buscar amar como Deus. Porque vocês já pertencem a Ele. É fato, queridos, que nós não vamos alcançar este nível, nós não vamos alcançar isso. Nós não seremos aqui ainda como Cristo. Nós não seremos santos como Deus é santo, mas não é isso que Deus exige? Então dizer que nós não vamos alcançar este nível, que não chegaremos à estatura de varão perfeito, que não seremos como Cristo aqui, não significa que não devamos buscar de todo o coração sermos semelhantes a Ele. E a boa notícia é que ainda que não consigamos alcançar a perfeição, Deus nos dá condições para sermos conformados a cada dia à imagem de Cristo e amarmos como Ele. Sabe, por sermos filhos de Deus, como nós vimos no verso de número 3, Deus já tocou no nosso coração, já nos fez enxergar o nosso próprio pecado. Talvez você esteja perguntando como amar pessoas difíceis. Tem um livrinho muito interessante, Como Amar Pessoas Difíceis, do William Smith, da editora Fiel. A Cris brincou esses dias dizendo que eu comprei para ela, né? Ela precisa muito aprender a amar pessoas difíceis, por causa do marido que ela tem. Como amar pessoas difíceis. É curioso que ele diz o seguinte: todos nós somos pessoas difíceis de amar. Já parou para pensar? Aprender a amar pessoas difíceis começa com o entendimento de que você é assim como eu, difícil. Também é difícil de amar. Pode não ser difícil da mesma maneira que aqueles que estão à sua volta. E você pode não causar a mesma quantidade de danos nos relacionamentos, mas internamente a sua própria maneira, você é tão difícil de amar quanto qualquer outra pessoa. Você já enxergou isso? Sabe? É possível amarmos pessoas difíceis, porque Jesus diz que nós somos pobres de espírito, nós já reconhecemos isso. Inclusive já choramos pelos nossos pecados. Por isso podemos amar pessoas difíceis.
Nós podemos, queridos, amar pessoas difíceis porque, como disse Jesus no verso 5, nós já fomos amansados pelo Senhor. Aquele que é manso e humilde de espírito já amansou o nosso coração. Nós podemos amar pessoas difíceis porque, como disse Jesus no verso 6, nós temos fome e sede de justiça, buscamos não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Por isso podemos perdoar. Nós podemos amar pessoas difíceis porque, como ensinou Jesus no verso 7, nós somos misericordiosos. Por causa da misericórdia de Deus que nos alcançou, agora como filhos de Deus, tendo o Espírito Santo na santificação, nós podemos agir com misericórdia para com pessoas difíceis de amar. Nós podemos amar pessoas difíceis porque o Senhor já purificou o nosso coração, como nós vimos no verso de número 8. Porque agora nós já fomos pacificados por aquele que é o príncipe da paz, como diz Jesus no verso 9. E agora nós somos pacificadores. Nós podemos amar pessoas difíceis, queridos, porque nós entendemos que mesmo aqueles que nos perseguem e Deus tem um propósito nisso. E Jesus diz no verso de número 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É possível você orar por aqueles que te perseguem, porque nada foge ao controle de Deus. Os nossos irmãos do passado foram perseguidos. Jesus foi perseguido. E Ele, queridos, que deu a sua vida por pessoas difíceis como nós. Por causa do grande amor de Deus, que nos amou quando nós éramos inimigos. Pessoas difíceis, que pecávamos contra Deus. E Ele nos amou e nos deu vida.